Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz Narese, sou do curso de aprendizagem profissional aqui do Senac, e hoje nós nos reunimos para falar sobre um assunto muito importante, que é a prevenção ao suicídio e o cuidado com a nossa saúde mental. Esse é um episódio especial do Setembro Amarelo, e a gente teve a ideia para abrir um espaço para diálogo, para conversar sobre acolhimento e para valorizar a nossa vida, né? Então, sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, eu sou Gabriel Yasumori e sou do curso de aprendizagem do Senac. E para essa conversa ficar mais interessante e mais completa, a gente convidou aqui a psicóloga Viviane Cunha. Seja bem-vinda, Viviane. Oi, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer já ao Senac e a vocês aqui por terem preparado as perguntas e espero poder contribuir e esclarecer as dúvidas sobre um tema tão importante. Bom, para começar, Viviane, você poderia explicar para a gente o que de fato é o Setembro Amarelo e por que ele é um assunto tão importante de conversar? Bom, o suicídio ele sempre existiu. Em várias épocas da nossa história, né, da nossa civilização, não é algo só recente, mas ele começou com um movimento nos Estados Unidos. Em 1994, um jovem tirou a vida. E ele tinha, na época, recentemente reformado um Mustang amarelo. E os amigos se juntaram e começaram a fazer vários laços amarelos. E, no velório dele, eles entregavam para quem fosse visitar. E isso comoveu, eles ficaram muito preocupados. Como que um amigo nosso, alguém tão próximo da gente, que a gente conversava todo dia, se reunia, pôde cometer algo tão horrível, né, tão triste, e eles não puderam fazer nada. Então, foi um movimento que começou em 1994, e 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e há alguns anos a Associação Brasileira de Psiquiatria, aqui no Brasil, determinou que o setembro todo poderia ser um mês voltado para a prevenção ao suicídio. Né? Não que nos outros meses a gente também não possa falar, não possa debater, mas que no mês de setembro possa as escolas abrirem os seus espaços, auditórios, né, para que a gente possa ter esse diálogo maior e mais intenso no mês de setembro. E, na sua visão como profissional, por que você acha que ocorre o suicídio geralmente? Bom, Gabriel, existem uma série de fatores que levam uma pessoa a cometer esse ato. Na realidade, a maioria das pessoas estão sofrendo, tem uma dor, tem um transtorno, tem uma depressão. Então, elas querem acabar com a dor e o sofrimento. Elas não querem acabar com a vida em si. Mas, de acordo com aquilo que elas estão vivendo, né, uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, por exemplo, que também pode levar ao suicídio, ou uma doença muito grave, às vezes acabou descobrindo o diagnóstico, ou a perda de um ente querido, isso distorce a realidade e a visão da pessoa fica muito limitada. Então, a pessoa não consegue enxergar formas e maneiras de prosseguir a vida. Ela quer acabar com a dor, quer acabar com o seu sofrimento, então ela só consegue perceber que, botando fim à vida dela, ela vai conseguir, né, acabar com a dor e o sofrimento. Então, o suicídio ele é multifatorial, existem vários fatores, né? De repente, quem sofreu muito trauma na infância, na adolescência, pessoas que tiveram abuso, abuso psicológico, abuso sexual, tudo isso pode desencadear a pessoa. E existem também fatores genéticos e hereditários. Às vezes, pessoas que, na família, já cometeram um suicídio, isso acaba passando, de certa forma, né? E, querendo ou não, a pessoa não consegue enxergar uma forma e uma maneira de resolver o problema, e a única forma que ela enxerga é tirando a própria vida. E, bom, antes da pessoa cometer o suicídio, quais são os sinais, quais são os sintomas que ela pode estar dando antes de cometer esse ato? Geralmente, Gabriel, a pessoa ela dá sinais. Ela avisa, ela fala, ela verbaliza. Pode ser que ela não fale diretamente, mas é uma pessoa que não faz planos.
Né? Quando você fala assim, vamos viajar no final do ano, vamos passar o Réveillon em tal lugar. Eu não sei nem se eu vou estar viva daqui até lá. Então, geralmente, as pessoas dão sinais. E é importante estar sempre muito atento, porque a gente nunca sabe quando que essa pessoa vai, de fato, executar algum plano. Mas ela pensa, né? Depois ela planeja, e o terceiro ponto seria a execução, enfim, a tentativa, né? Sim, e às vezes até se escondem em brincadeiras, né? Falando que é brincadeira, qualquer Sim. coisa assim do tipo. Muitas vezes a pessoa fala num tom de brincadeira, mas nada é por acaso. Então, a gente sempre tem que levar em consideração, tentar entender o momento que essa pessoa está passando. Às vezes, você é uma pessoa próxima, conhece. Olha, se ela está falando de brincadeira, mas eu sei que ela está passando por uma barra em casa. Então, é importante ficar atenta. Entrando nesse assunto, às vezes a gente vê que amigos próximos nossos, colegas, que às vezes a gente não tem tanto contato, ou até familiar, que estão num momento difícil, tão triste, não tão bem, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Então, como que a gente pode verdadeiramente ajudar as pessoas quando elas estão assim? Se são pessoas próximas, você talvez tenha liberdade para poder falar, olha, eu percebi que você está mais triste, está mais cabisbaixo, né? De repente está passando por essa situação X ou Y. O que você acha de fazer uma consulta, né? De repente fazer uma avaliação de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, e a pessoa pode falar, não, eu estou bem, está tudo tranquilo, e você vai observando. Mas, se você começa a perceber que a pessoa está se isolando demais, você chama para sair, ela nunca quer, né? Ela não faz planos para o futuro, ou ela fica brincando que, não sei se eu vou estar viva, ou, né? Então, é importante, nem que você leve a pessoa meio que à força, sabe? Fala, não, olha, peguei a indicação de um psiquiatra, eu vou com você, então você vai junto, você não precisa entrar na consulta, mas você vai junto, incentiva, mostra que você está ao lado dela, né? Sem julgamento, sem crítica, para que a pessoa possa sentir que tem um apoio. A rede de apoio ela é muito importante. E quando a pessoa passa por esses sintomas de tristeza, perca, qual o profissional que essa pessoa deve buscar? Tipo, em todos os casos, é um psicólogo ou tem outros casos que é diferente? Sempre buscando um profissional da saúde mental. Então, o recomendado é psiquiatra ou psicólogo, um desses dois para fazer uma avaliação. Sempre procure indicação de bons profissionais, né? Pessoas que realmente atuam na área e que possam ajudar. Então, sempre procurar com indicação. E como funcionaria mais ou menos o tratamento para essas pessoas? Como seria feito, tipo, em cada caso diferente? Bom, a primeira parte é uma avaliação, né, um levantamento, uma anamnese, para identificar realmente se essa pessoa está correndo risco ou não. Se for com o psiquiatra pode ajudar a dar alguma medicação. Então, se é uma pessoa que está passando por uma depressão, ele pode dar um antidepressivo para ela, para ajudá-la. Se for um psicólogo, também vai ajudar a tentar entender a história dela, quais são as razões que estão por trás, né? Essa dor está vindo da onde? O que ela pode fazer com essa dor? Como que ela pode, de certa forma, transformar essa dor em algo positivo? Né, ajudar a passar pelo luto, seja de uma perda, ou seja de um diagnóstico de uma doença muito difícil. Então, sempre o tratamento é psicoterapia com psicólogo e tratamento medicamentoso, se for o caso, com psiquiatra. Mas também pode ser que um clínico geral, uma pessoa da sua confiança, pode fazer o primeiro diagnóstico, mas sempre encaminhando para um profissional da área da saúde mental. É importante. Nenhuma pergunta. Não. Então, vamos iniciar. Olha, eu aprendi muito nessa conversa e já tive uma noção maior do que é o Setembro Amarelo. E eu acho que todo mundo que vai ouvir esse podcast vai também refletir bastante sobre esse tema. E muito obrigado, Viviane, por participar aqui com a gente nesse nosso podcast. E muito obrigado pelo carinho nas suas respostas.
Eu que agradeço, Gabriel, Beatriz, sucesso para vocês. E quero deixar um recado, porque a maior parte do suicídio acontece entre os jovens, né? Então, hoje, estima-se que 34 pessoas morrem diariamente pelo suicídio. Então, é um número muito alto. São pessoas que são saudáveis, não têm assim uma doença física, né? Mas estão mentalmente doentes. Então, precisam de apoio, de suporte. A juventude, a adolescência já é uma fase difícil da vida, né? Então, acho que, se vocês conseguirem estar atentos aos amigos, aos colegas, ou até aos familiares, né? E puderem salvar uma vida, isso já valeu a pena. Então, se precisar, o tema da nossa campanha, inclusive, se precisar, peça ajuda. Mas eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição também para vocês. Bom, e a gente encerra esse episódio lembrando que, se você está passando por algum momento difícil, passando por algum problema, você não precisa enfrentar esse problema sozinho. Converse com alguém de confiança e peça ajuda, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque é o melhor a se fazer. E a gente quer passar uma mensagem que a sua vida é muito importante e que conversar, falar, desabafar é a melhor solução sempre. Até o próximo episódio, gente!